Olá, tudo bem? Eu sou a Sônia Antiques. Sejam muito bem-vindos. Eu posso ajudar você a deslanchar na sua carreira ou você que é empresário a ter a pessoa certa no lugar certo. Aproveita e se inscreve aí no meu canal e acessa o sininho para receber as notificações. No meu quadro Desperte Seu Talento com Sônia Antiques, eu entrevistei a Rosana Borja e ela vai contar para vocês qual a carreira que ela seguiu depois dos 45 anos. Fiquem aí, vocês vão ficar surpresos. Roda a vinheta. Hoje eu acordei para vencer. Então, pessoal, hoje estou aqui com a Rosana Borja. Ela é corretora de imóveis há muitos anos, essa carinha novinha aí. Engana. Ela já tem bastante experiência. Então, a Rosana vai falar um pouco sobre a experiência dela, porque ela é muito talentosa, mas ela tem algo muito especial para contar para vocês, que ela começou a fazer depois dos 45 anos. Fiquem aí, porque vocês vão gostar muito do que ela tem para contar. Então, Rosana, super bem-vinda! Muito obrigada, Sônia, pela oportunidade. Quero agradecer, gente, eu estou num lugar aqui tão leve, tão agradável, que a gente já conversou uma hora antes de bater esse pequeno papo aqui. Verdade, a gente estava conversando exatamente uma hora. É verdade. E é gostoso isso, né? Não é só gravar ali pro canal, mas essa proximidade. Né? Exatamente, porque a gente já cria uma empatia anterior, né? Nós já nos conhecíamos, trocamos algumas palavras, mas assim, ajudou a gente a ter mais essa empatia para a conversa fluir com mais naturalidade, né? É verdade. Então, seja super bem-vinda. Obrigada. Eu quero que você conte para a minha audiência um pouco do seu trabalho, desse talento que você tem. Há quantos anos? Olha, eu sou corretora de imóveis há 30 anos. E eu tirei a minha credencial para trabalhar como corretora quando eu ainda estava na faculdade, eu tinha 18 para 19 anos, porque o meu pai, falecido já há 26 anos, ele comprava terreno, construía pequenos imóveis e vendia. Então, para que eu pudesse ter a qualificação, entender da documentação e todo o processo, eu fui tirar o meu Cresce. Né? Na época não era tão simples como é agora, não desvalorizando o momento atual, mas a gente tinha que ir para um outro estado, fazer 2 dias inteiros de prova, como se fosse um vestibular. E aí a gente tinha uma nota, e a média era, você tinha que ter pelo menos 70% de acerto, né, na prova, para você ter a qualificação para trabalhar como corretor. Excelente. E me conta quais são os grandes desafios da sua profissão? Olha, os grandes desafios que eu acredito é o cliente confiar inteiramente no trabalho do corretor, na qualificação do corretor. Obviamente que, como todas as profissões, Sônia, a gente tem o profissional melhor preparado e o nem tanto. Porém, o corretor preparado, né, atualizado com o mercado, com tendências, ele vai saber direcionar o cliente para um bom investimento, seja ele para moradia ou para lucro, né, para que ele possa fazer o melhor negócio. Porque o corretor, ele não é apenas o profissional que mostra o imóvel, ele é o profissional que ele vai verificar a documentação, ele vai verificar a construção, né? Quem é o construtor, ele vai pesquisar os proprietários, são uma série de coisas. Ele precisa entender de legislação. Então, é o que dá a segurança, né, para o cliente. Então, o trabalho do corretor, ele é extremamente necessário, né, e especializado. Hoje também, uma coisa que a gente tem comentado bastante, Sônia, é a questão da segurança. Né? Antigamente era mais fácil, as pessoas punham muito anúncio e recebiam as pessoas em casa para ver o seu imóvel, né?
E hoje, nos tempos que nós vivemos, é um pouco difícil essa situação. Então, através de um corretor, o corretor sempre vai fazer um filtro para que ele possa levar o cliente na residência ou no comércio de quem está querendo vender ou alugar o seu imóvel. Uhum. E a Rosana está falando alguma coisa muito importante que tem a ver com todas as profissões, que é o que eu falo sempre aqui, estar preparado. Não é só o corretor, isso transmite segurança. Independente da profissão que você tenha, estar preparado, conhecer sobre a profissão, traz segurança para o cliente, né? Em qualquer área, isso é muito importante, né? Toda essa confiança, esse preparo. Preparado, a pessoa vai para a batalha, né? Exatamente. E assim, e mesmo com o preparo, a gente tem sempre novos desafios. Às vezes uma documentação que você nunca se deparou, às vezes uma situação, né? Ali você lida com pessoas também que você nunca viveu. Então, o aprendizado, ele é diário. Então, a gente une o conhecimento técnico do trabalho com o conhecimento da vida, daquilo que a gente tem no nosso dia a dia, lidando com pessoas, com situações, né? E sempre buscando o quê? O melhor para todas as partes. Nós trabalhamos com uma tabela, né, de honorários, enfim, mas eu sempre coloco para o cliente, nós temos a nossa tabela, né, que ela é passada pelo nosso conselho, porém, um negócio, ele é sempre bilateral, e nós, os corretores, somos intermediadores, então, para o negócio ser bom para todos, acaba cada uma das partes tendo que ceder um pouco, certo? Para que seja em conjunto favorável para todo mundo que está envolvido. Então, eu vejo isso. Eu vejo que quando você contrata um profissional ou quando você vai até ele através de um anúncio, alguma coisa assim, você tem que ter em mente não quanto o outro vai ganhar ou deixar de ganhar, o quanto aquele negócio vai ser favorável para aquilo que você está buscando. E isso tem a ver com um assunto que nós estávamos conversando aqui antes, né, que é o relacionamento. Exato. O relacionamento tem essa coisa do, independente se é relacionamento amoroso, qual seja, profissional, tem essa coisa do ceder, né? Cada um ceder de um lado. Exatamente, e entrar no consenso, né? Isso é super importante em qualquer profissão. Exatamente. A gente está o tempo todo cedendo, conhecendo, entendendo que algumas coisas a gente precisa melhorar, outras a gente já tem uma expertise melhor, e a vida é esse desafio, né? Nunca as coisas estão prontas, a gente está sempre construindo, né? Sendo no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa relação com pessoas, né? E isso é motivador, é saber que sempre tem alguma coisa diferente para chegar. Mas agora você vai contar o que aconteceu, já falou da sua profissão, mas tem alguma coisa especial que aconteceu depois dos 45, né? Conta para o pessoal, que devem estar curiosos aí para saber. É verdade, é verdade. Bom, após os 45 anos, eu me vi, né, fazendo trabalho de modelo. Eu vou falar que até hoje, meu Instagram, o meu Face, eu tenho fotos, enfim. Mas assim, eu não coloco lá, parece que eu faço esse trabalho, já participei de desfiles, de editoriais, né, de alguns eventos, e aconteceu. E foi muito legal, porque foi um momento assim de transição na minha vida, em que eu estava saindo de um relacionamento, e independente da razão que tenha sido, é sempre difícil, né? Você finalizar um ciclo e começar outro. Sim. Então veio nesse momento que eu estava buscando algumas coisas para me sentir bem, para levantar minha autoestima, e isso surgiu. E foi muito legal, porque, na verdade, eu nunca fui tímida, mas eu tinha uma restrição em me colocar diante das pessoas. Eu me sentia insegura. Uhum. Né? Eu lembro que o primeiro desfile que eu participei, eu nem sei como eu sorria, porque eu tremia tanto, né? Mas é gostoso. E assim, e o curso, né? Eu fiz um curso, me preparei, né? Além dessa parte da gente fotografar, que eu não gostava de fotografar. Eu achava todas as minhas fotos horríveis. Olha! E não gostava. E assim, você se comportar, você chegar, não que eu não soubesse, mas a gente dá uma lapidada, e como a gente lida com o público, a gente vê como isso é importante, tanto na parte do vestir, do pentear, a gente vai melhorando, a gente vai ficando mais atenta,
mas até como autoestima. E assim, e claro, eu tenho o meu perfil, né, o meu biotipo, enfim. Mas quando eu fazia o curso, eu conheci desde adolescentes, crianças, adolescentes, até mulheres com mais idade, com outros perfis físicos, e todas têm o seu destaque, porque o mundo é plural, né? E cada uma de nós temos a nossa história, a nossa singularidade. Então é isso. É uma coisa que eu gosto de fazer bastante, sou vaidosa, adoro me arrumar, adoro ser menina. Mulher menina. E qual a mensagem que você tem para as pessoas que estão na maturidade? Porque acontece bastante, né, das pessoas chegarem na maturidade e falarem, poxa vida, o que eu faço agora? O mundo não é mais para mim. Aquela coisa da autoestima ficar baixa, né? E o que você tem para dizer para essas pessoas? Olha, eu tenho um pensamento. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, né, a gente falava que o Brasil era o país do futuro, e que o futuro chegou e a gente continua ouvindo a mesma coisa. Só que o tempo passou para nós, né? Só que eu acho que cada um de nós, claro, cada um no seu momento, temos uma sementinha que ficou um dia de um sonho. Às vezes uma coisa que, aos olhos do mundo, é uma bobagem, mas para você é muito importante. Então eu acho que, eu estava até comentando com a Sônia hoje, que nós já nascemos prontos, né? E nessa faixa etária que a gente está, principalmente, a gente já tem muitas coisas certas dentro da gente e outras ainda a serem acertadas. Que bom, né? Porém, a gente precisa avançar. A gente tem, no mínimo, aí, mais uns 20, 30 anos úteis. E o que fazer com isso? Então, a gente tem que olhar, a gente tem que se amar. Eu sei que tem dias que é mais difícil, né? Mas eu acho que o recadinho é esse, é a gente gostar da gente, às vezes, como a gente gosta do outro. A gente dá pra gente aquilo que a gente passa o tempo todo dando ao outro. Então, a receita é essa. A gente precisa se amar, né? Sim, se olhar, Sônia. se valorizar e falar assim, nunca é tarde. Não é tarde. É possível. É só despertar a leoa, né? A leoa. O leão, a leoa, o gigante, todo Sim, mundo tem lá dentro, né? Temos porque temos a luz, Deus dentro da gente. Então, a gente tem tudo aqui. A gente só precisa achar a chavinha e ir abrindo as portinhas, que são muitas. Perfeito! Então, convido todos vocês a abrirem as portinhas também. A gente está encerrando aqui. Super obrigada pela obrigada, Sônia. Amei a oportunidade de falar um pouquinho, né? E de levar um pouco de incentivo, talvez, aí para quem esteja nos assistindo. Gente, ó, beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.